Estamos aqui para mais uma aula e hoje nós vamos começar a falar sobre frações, certo? Que é um assunto que vai acompanhar vocês assim muito. A maior parte dos cálculos que vocês vão fazer até a partir de agora vão envolver frações, certo? Expressões, problemas, que a gente agora está começando a falar sobre números quebrados, certo? Então, quais são os nossos objetivos? A gente quer entender os significados da fração. Então, representar as partes de um todo usando frações. Para que a gente usa as frações? Como a gente usa as frações? A gente quer aprender a ler as frações, encontrar frações equivalentes, simplificar frações e comparar frações, além de resolver problemas com representações fracionárias. Então, a gente quer começar a associar essa ideia de frações, certo? É só o começo, depois a gente vai ter mais 2 aulas sobre isso, beleza? Então tá, a gente começa entendendo o que são números racionais. Porque frações são números racionais. Vocês ainda não estudaram, a gente viu números naturais, a gente vai ficar nos números naturais, só que a gente vai dar essa pinceladinha sobre os números racionais. O que são os números racionais? São todos os números que a gente consegue escrever em forma de fração. Então, a gente tem uma gama de números racionais. A gente não vai ver a maior parte, a gente vai focar em frações, apenas na pura fração, ok? Então, por exemplo, 2/3, 7/8, 24/5 e assim vai, beleza? Certo. Nas frações, a gente tem o numerador e o denominador. Então, a gente escreve sempre da forma A sobre B, com o B sendo diferente de zero. O B nunca pode ser zero. Por quê? Fração a gente usa para representar uma divisão e eu não tenho como dividir por zero. Nunca. A gente não divide por zero. Que nem se eu tenho um bolo de chocolate, eu vou dividir para 0 pessoas. A gente pode pensar, mas dá o bolo inteiro para você. Só que se eu tô dividindo comigo, eu sou uma pessoa. Então, é impossível eu dividir com nada. Eu sempre divido com pelo menos alguma coisa, pelo menos um valor, certo? Ok. Então, pra gente representar, para ser uma fração, eu tenho o A sobre B. Ou eu tenho um inteiro e A sobre B. Por exemplo, inteiro C, C inteiros e A sobre B. Isso também pode acontecer. Mas isso é um outro jeito de a gente representar a nossa fração. A gente vai ver isso daqui a pouquinho. Então, como é que a gente lê a fração? Como é que eu vou falar a minha fração? Eu vou sempre ler o meu numerador. Vou sempre repetir o meu numerador. Vou sempre falar o meu numerador. Então, por exemplo, por enquanto eu vou falar só do numerador. Se eu fosse ler essa fração, eu leria 2 para o denominador, 5 nonos para o denominador, 13 vinteavos para o denominador. Então, eu sempre começo lendo o meu número de forma de forma cardinal, me desculpa. Sempre lendo o número normalmente. Para o denominador, eu tenho algumas regras. Então, se ele for menor que 10, a gente tem alguns nomes específicos. Se for 2, é meio. Por exemplo, 5 meios. Se for 3, é terço. Por exemplo, 7 terços. Se for 4, é quarto. 1 quarto. Se for 5, é quinto. 3 quintos. Se for 6, é sexto. 7 sextos. Se for 7, é sétimo. 9 sétimos. Se for 8, é oitavo. 1 oitavo. E se for 9, é nono. 2 nonos. Beleza? Então, sempre que eu tenho um número menor que 10, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, eu tenho um nome específico. Meio, terço, quarto, quinto, sexto, sétimo, oitavo e nono. A gente percebe que a partir do quarto são os números ordinais, né? Que é o número de posição.
o meio e o terço, que realmente é bem diferente. Tá, mas e se eu tivesse, se não for isso? E se for 10 e potências de 10? Como assim potências de 10? 100, 1000, que é 10 elevado a alguma coisa. Como é que a gente vai ler? A gente vai usar nomes específicos também. Primeiro, a gente lê o numerador normalmente e para o denominador eu tenho décimos, centésimos, milésimos e assim vai. Então, por exemplo, isso aqui são 3 décimos. Isso aqui são 15 centésimos. Ou 203 milésimos. E assim vai, ok? Mas e se eu não tenho nem menor que 10, nem potência de 10? O que eu faço? Se eu tenho números maiores de 10, que não são potências de 10, eu uso avos. Então, eu vou falar o número normalmente, eu vou usar avos. Por exemplo, 15, 35 avos. 2, 102 avos. 19, 48 avos. Só colocar o avos no final, certo? Então é assim que a gente lê. E, ok, já entendi o modelo de uma fração, o jeito, a cara de uma fração. Já entendi o nome de uma fração. O que a fração significa? Para que a gente usa fração? Primeira coisa, eu posso usar ela para representar a parte do todo. Então, por exemplo, eu tenho uma barra de chocolate. Eu divido em 4 partes. E eu pego uma. Esse pedaço, a gente diz que é 1/4. Por quê? O numerador são quantos pedaços eu peguei. Quantos pedaços peguei. E o meu denominador é em quantos pedaços está dividido. Beleza? Então, o primeiro é quantos pedaços eu peguei, o segundo é em quantos pedaços está dividido, certo? Então, se eu tenho um inteiro, divido em 3 partes e pego 2. Eu dividi em quantas partes? 3. Meu denominador é 3. Quantas partes eu peguei? 2. Meu numerador é 2. Então é assim que a gente usa como parte do todo. O numerador, quantos pedaços eu peguei, e o denominador, em quantos pedaços está dividido, certo? Mais um exemplo. Eu tenho uma barra, eu dividi em 6. Peguei 5. Então, é 5 de 6. 5 sextos. Também posso usar a fração para representar um quociente, ou seja, uma divisão. Por exemplo, 2 dividido por 3 é a mesma coisa que 2 terços. 15 dividido por 49, 15, 49 avos, né? Então, nesse caso, o que cada coisa representa? O denominador é o nosso divisor, é quem está dividindo. Combina com o anterior, em quantas partes foi dividido, enquanto está sendo dividido. E o numerador é o nosso dividendo, é quem está sendo dividido. Dividendo é quem está sendo dividido. Beleza? Então, por exemplo, 8 dozeavos. Isso aqui é a mesma coisa que 8 dividido por 12. A gente usa isso para representar porque a gente ainda não sabe fazer essa divisão. Então, a gente transforma em fração. Além disso, a gente pode usar ela como razão. Como assim razão? Razão, eu estou querendo comparar quantidades. Então, razão, a minha ideia é comparar quantidades. Então, por exemplo, vou fazer algumas bolinhas aqui.
4 bolinhas vermelhas, 2 bolinhas verdes, uma bolinha azul, 6 e 3 bolinhas amarelas. Beleza? Tá, quando eu tô falando de razão, eu tô querendo comparar quantidades. Então, por exemplo, vou comparar a quantidade de bolas vermelhas em relação ao total. Então, vamos lá. Quantas bolinhas vermelhas eu tenho? 1, 2, 3, 4. Então, eu tenho 4 de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Então, essa é a razão, essa é a relação entre a quantidade de bolinhas vermelhas e o total. Tá, e se eu pedisse a relação entre a quantidade de bolinhas azuis e o total? 1/10. E se eu pedisse a relação entre a quantidade de bolinhas azuis e a quantidade de bolinhas verdes? Então, quem vem o primeiro vai no numerador, quem veio depois no denominador. Então, quantidade de bolinhas azuis, 1. Bolinhas verdes, 2. Qual é a relação entre a quantidade de bolinhas amarelas e bolinhas vermelhas? 3/4. E qual é a relação entre a quantidade de bolinhas vermelhas e as amarelas? Eu inverto. Sempre o que vem primeiro é em cima. Então, agora eu quero vermelhas em relação às amarelas, 4/3. Certo? É assim que a gente pode usar para falar de razão. Então, se eu coloco num problema, eu tenho 30 pessoas na sala. 18 são meninas. Qual é a razão entre a quantidade de meninas e o total da sala? 18/30. Porque o que veio antes vai por cima, vem primeiro. Certo? Ok. Outra coisa que a gente faz com fração é fração de quantidade. Agora, eu tô pegando a minha fração, meu inteiro, e eu tô dando um valor pro meu inteiro. Certo? Então, por exemplo, um time de futebol marcou 42 gols. Uma jogadora fez 5/6 desses gols. Quantos gols ela marcou? Tá, vamos analisar a fração. 5/6. O que isso significa? Significa que eu peguei meu inteiro, dividi em quantas partes? 6. E usei 5. Ok, isso é aquilo que a gente viu. Fração representando o todo. Tá, o que muda agora? O que muda agora é que eu tenho esse 42. Quer dizer que tudo vale 42. Meu objetivo é sempre descobrir quanto vale um pedacinho. Então, tudo vale 42. Mas eu dividi meu todo em quantas partes? 6. Então, eu faço 42 dividido por 6, que vai dar 7. Então, quer dizer que cada um desses pedacinhos aqui é 7 gols. É como se eu pegasse todos os meus gols e fosse separar em grupinhos, em potinhos. Cada potinho teria 7 gols. Certo? Porque o meu total é 42. Ok. Só que eu só peguei 5. Então, eu tenho 7 mais 7 mais 7 mais 7 mais 7. Eu tenho, então, 7 vezes 5, que vai dar 35. Então, essa jogadora fez 35 gols. Certo? A minha ideia é sempre, eu pego um pedacinho, descubro quanto vale um pedacinho. Desenhos ajudam muito. Deixa eu pensar, vamos fazer outro exemplo aqui. Ao vivo em cores. Por exemplo, eu ganho, digamos que eu ganho uma mesada. Eu ganho R$150 de mesada. Beleza? Aí eu usei 2/3 da minha mesada para comprar um livro. Quanto eu usei para comprar o livro? Tá, esse 2/3 está dizendo que eu peguei o meu todo, dividi em 3 partes e peguei 2. Certo. Só que eu sei que tudo vale 150. Então, quanto que vale um pedacinho? Para descobrir um pedacinho, eu vou fazer 150 dividido por 3, que vai dar
50. Então, quer dizer que esse pedacinho aqui tem 50 reais, esse pedacinho tem 50 reais e esse pedacinho tem 50 reais. Quantos eu usei? 2 pedacinhos. Então, eu usei 50 vezes 2, que é 100. Beleza? Ok. Então, sempre que ele te dá o todo, te dá tudo, você divide pelo denominador, que é em quantas partes a gente dividiu, e multiplico pelo de cima, que é quantas partes eu peguei, certo? Com desenho sempre vai facilitar. Gente, desenhos ajudam 100% das vezes, com fração, com geometria, desenhar tudo de bom, tá? Principalmente se você não tá entendendo o que a questão tá te dizendo. Desenho. É mais fácil desenhar e entender e dar certo do que não desenhar e se perder. Certo? Só que pode aparecer de um outro jeito. Porque aqui, o que aconteceu nesse primeiro exemplo? Ele te deu o todo. Só que se ele não te der o todo, ele também pode te dar o quê? A parte, o pedaço. Certo? Então aqui, um atleta estava treinando e percorreu 3/8. Então quer dizer que todo o treino dele, ele pegou, dividiu em 8 e já fez 3. Certo? Só que ele fala, faltaram 30 quilômetros. Então, o que faltou aqui é 30 quilômetros. Quantos ele percorre por dia? Quantos quilômetros ele percorre por dia? Essa é a nossa questão, certo? Mas ele poderia perguntar também quanto ele já percorreu. Tá, o que a gente vai pensar? Eu sei que esses pedacinhos aqui, juntos, formam 30 quilômetros. Quantos pedacinhos eu tenho? 1, 2, 3, 4, 5. Então, eu vou pegar os meus 30 quilômetros e dividir em 5 pedacinhos. Então, 30 dividido por 5, que vai dar 6. Então, quer dizer que aqui eu tenho 6 quilômetros, 6 quilômetros, 6 quilômetros, 6 e 6. Só que eu sei que todos os pedaços são iguais. Então, quer dizer que aqui também tem 6 quilômetros, 6 quilômetros, 6 quilômetros. Então, eu tenho quantos pedaços de 6 quilômetros? Eu tenho 8. 6 vezes 8, 48. Então, ele percorre no total 48 quilômetros, certo? Outro exemplo disso, só pegar aqui um espacinho. Por exemplo, recebi meu salário, tá? Do meu salário, eu gastei 2/5, que corresponde a 480 reais. Quanto eu ganho no total? Tá, vamos desenhar. Quer dizer que eu tenho meu salário, eu divido em 5 partes. 1, 2, 3, 4, 5 partes. Gasto 2. E esses 2 que eu gasto são 480. Certo? Ok. Então, quanto que vale um pedacinho? Um pedacinho tem quantos reais? Vou fazer 480 dividido por 2. Por quê? 480 representam 2 pedaços, que aí vai dar 240. Então, quer dizer que cada pedacinho é 240. Então, aqui é 240, aqui é 240, aqui é 240, aqui é 240, aqui é 240. Beleza? Só que aí, 240, eu tenho quantos grupinhos de 240? Eu tenho 5. 240 vezes 5 vai dar, vamos montar aqui a continha. Na dúvida a gente monta, né? Vezes 5. 5 vezes 0, 0. 5 vezes 4, 20. 0, sobe 2. 5 vezes 2, 10 mais 2, 12. Então isso aqui é 1.200. Pronto. Então quer dizer que eu ganho 1.200. Beleza? Nessa situação criada e resolvida agora. Então, isso é fração de quantidade. É quando eu dou um valor para o meu todo ou para a minha parte. Eu dou valores para a minha fração. Que antes eu não tinha. Antes era só uma representação. Agora eu dou valor. Certo?
Ok, seguindo, a gente tem algumas classificações de fração. A gente tem a fração própria. Lembrando, toda fração é do tipo A sobre B. Na fração própria, o A ele é menor que o B. Então, representa menos que o inteiro. Menos que o inteiro. Por exemplo, 2/3, 5/9, 15, 28avos, certo? Isso aqui, a gente vê que o numerador é menor que o denominador. Quer dizer que eu não cheguei a pegar o inteiro. Se eu como 2/3, ainda sobra um pedacinho. Se eu como 5/9, ainda sobra 4 pedacinhos. Se eu como 15 28avos, ainda sobra ali 13 pedacinhos. Certo? Então, estou falando menos de um inteiro. Já a imprópria e a mista representam mais de um inteiro. Mais que um inteiro. Certo? Tá, mas qual que é a diferença? É a forma que eles aparecem. A nossa fração imprópria é A sobre B e o A é maior que o B. Então, por exemplo, 13/9, 25/3, 7/8, 7/6, pensei uma coisa, escrevi outra. 7/6. Tá vendo que o de cima é sempre maior que o de baixo? O numerador é maior que o denominador? Essa é chamada de fração imprópria. Já a fração mista, a gente tem uma parte inteira. Então, por exemplo, 2 inteiros e 1/3. Quer dizer que eu peguei 2 completos e no meu terceiro eu dividi em 3 e peguei 1, certo? Isso é a minha fração mista. Ok, mas professora, imprópria e mista representam a mesma ideia, mais de um inteiro, né? Mais que um inteiro. A gente tem como transformar de imprópria para mista e de mista para imprópria? Tem. E é bem tranquilo. Olha só, vamos começar de mista para imprópria. Tá, vamos pensar na mista. A mista eu tenho uma parte inteira, certo? Então, por exemplo, 2 inteiros e 1/2. Quer dizer que eu tinha 2 inteiros, que eu peguei tudo, e um outro que eu dividi em 2 e peguei 1, certo? Tá, o que eu vou pensar? Eu quero tirar essas partes inteiras, eu quero contar só em quantidade de pedaços, né? Porque, por exemplo, na imprópria aqui, 7/6, quer dizer que eu peguei um inteiro, dividi em 6, 2, 3, 4, 5, 6, peguei tudo, não foi suficiente, eu tive que pegar outro inteiro, dividir em 6 partes de novo e pegar uma. Isso seria imprópria. Então, eu quero tirar esses inteiros daqui e transformar em pedaços. Então, assim, se esse aqui tá dividido em 2 pedaços, esses 2 eu vou dividir em 2 pedaços também. Então, eu tenho... Vamos contar agora quantos pedaços eu tenho. 1, 2, 3, 4, 5. Então, quer dizer que isso aqui é 5. Mas em quanto tá dividido cada inteiro? 2. Tudo bem, eu tenho 6 pedaços no total, mas lembrando, meu denominador é em quantos pedaços foi dividido. Cada inteiro ali foi dividido em 2 pedaços. Então, meu denominador é 2. Mais um exemplo. 1 inteiro e 2 sétimos. Quer dizer que eu tinha um inteiro. No outro, eu dividi em 7 partes. 5, 6, 7. E peguei 2, certo? Ok, do jeito que tá, não dá pra eu transformar pra imprópria, né? O que eu tenho que fazer? Eu vou dividir o inteiro em 7 partes. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Desse daqui eu peguei tudo. Então, eu peguei 7, 8, 9 pedaços. Então, é 9. Mas meu inteiro tá dividido em quantas partes?
7. Então, é 9 sétimos, certo? Ah, professora, mas eu sempre vou ter que fazer o desenho? Não. Qual que é a nossa ideia? O desenho a gente serve para visualizar. Agora, a gente pode fazer isso por meio de cálculo, certo? Como é que a gente vai fazer por meio de cálculo? Eu vou olhar, esse 1 inteiro eu vou dividir em 7 partes. Quantos pedaços eu vou ter? Para descobrir, eu vou fazer 7 vezes 1. Ok, então deu 7 pedaços a minha barra inteira. Só que sobrou 2 ali, então eu tenho que somar. 7 vezes 1, 7 mais 2, 9. Chegamos. A mesma coisa aqui. Cada inteiro eu vou dividir em 2 partes. Então eu vou ter que fazer, para descobrir quantas partes eu tenho, 2 vezes 2. Só que aí eu tenho que somar o que estava ali sozinho, mais 1. Então, 5 sobre 2. Por exemplo, 5 inteiros e 2 terços. Cada inteiro eu vou dividir em 3 partes. Então, eu vou fazer 3 vezes 5, 15. Mais 2, porque é o que sobrou ali. Então, fica 17 terços. Então, para transformar de fração mista para imprópria, eu multiplico a parte inteira pelo denominador e somo com o numerador. Beleza? E o contrário de imprópria para mista. Então, o contrário, a gente vai tentar entender quantos inteiros eu tenho na minha fração mista, certo? Então, por exemplo, se 7 sobre 6, eu peguei 6, faltou, peguei mais 1. Então, esse aqui seria 1 inteiro e 1 sexto. Então, eu quero saber quantos inteiros eu tenho dentro da minha fração ali, né? Quantas vezes o meu denominador cabe no meu numerador? Então, para eu descobrir isso, eu divido. Por exemplo, 25 terços. Vou dividir. 25 dividido por 3. Vai dar 8 menos 24, sobra 1. Tá, parei. Então, quer dizer que quantos inteiros eu tenho? Eu tenho 8 inteiros. Mas sobrou 1 ali. O que é esse 1? Meu novo numerador. É o pedacinho que faltou pegar. 8 inteiros e 1 terço. Deixa eu apagar esse desenho aqui, que a gente vai fazer mais um exemplo aqui. Por exemplo, 13 quintos. Quantas vezes o 5 cabe no 13? 13 dividido por 5. Cabem 2 vezes, menos 10, sobra 3. Então, quer dizer que eu tenho 2 inteiros e 3 quintos. O denominador nunca muda, porque a quantidade de pedaços que o meu inteiro está dividido não muda, certo? Então, se eu quero passar da mista para a imprópria, multiplico e somo, porque eu quero entender quantos pedaços eu tenho no meu inteiro. Imprópria para mista, eu divido, o quociente é a parte inteira e o resto é o numerador. Por quê? Eu quero entender quantos inteiros eu tenho com os meus pedaços. Beleza? Certo. Próximo tópico, frações equivalentes. São frações que representam a mesma parte do todo. Por exemplo, eu pego meu inteiro, divido em 2 e como 1. Isso aqui é 1/2. Eu comi metade. Agora, se a gente vai comer uma pizza, a gente sai para comer pizza. A pizza vem dividida em 8 pedaços, certo? Se eu como 4, eu comi o quê? 4 de 8. Só que eu também comi metade, não foi? Eu comi exatamente metade da minha pizza. Então, 4/8 e 1/2 representa a mesma coisa. Quer dizer que eu peguei metade. Então, isso aí são frações equivalentes. Outro exemplo. Eu tenho uma barra de chocolate que está dividida em 6 pedaços. 6. Se eu pego 3, peguei 3, sobraram 3. Eu peguei 3 sextos. Só que eu também peguei o quê? Metade, né? Porque 3 de 6 eu peguei exatamente metade, sobrou a outra metade.
Então, representa a mesma parte do todo. O meu todo está dividido em mais pedaços, ok? Está dividido em quantidade de pedaços diferentes. O tamanho dos meus pedaços é diferente. Mas eu tô comendo a mesma coisa. Então, por exemplo, se você vai numa pizzaria e você pede uma pizza cortada na metade, vem 2 pedaços e você come um, você comeu metade? Se você vai numa pizzaria e vem 8 pedaços, você come 4, você comeu metade? Se você pede ver uma pizza com 6 pedaços, você come 3, você comeu metade? Você está comendo a mesma coisa, você está comendo a mesma quantidade, certo? Então, por exemplo, frações equivalentes a meio. 1 sobre 2, 2 sobre 4, 3 sobre 6, 4 sobre 8, 5 sobre 10. Sempre a metade, certo? E como é que a gente encontra frações equivalentes? A gente vai multiplicar. Eu vou multiplicar em cima e embaixo pelo mesmo número, para eu não perder a minha proporção. Que, por exemplo, eu tenho uma inteira. Está dividido em 6 partes. A unidade está dividida primeiro em 2 partes, certo? E eu peguei uma. Agora, se o meu inteiro tá... E aí, se eu pegar e dividir em 6? Para dividir em 6, o que eu faço? Cada pedaço desse eu tenho que dividir em 3. Né? Cada metade eu divido em 3. Olha só, agora com verde, tá sobre 6, mas quantos pedaços eu peguei? 3. 3 sobre 6. Representa a mesma coisa. Então, o que eu multipliquei embaixo, que cada pedaço eu dividi por 3. Então, embaixo eu tinha 2. 2, mas cada um virou 3, então fica 2 vezes 3. Fiquei com 6 pedaços. Em cima eu tinha pegado um pedaço, mas esse um pedaço eu dividi em 3. Então, eu também multipliquei por 3. Então, para achar frações equivalentes, quando eu multiplico embaixo, eu também tenho que multiplicar em cima. Então, 2 vezes 2, 4. Então, se meu denominador é 4, quem que é o meu numerador? 1 vezes 2, 2. E assim vai, certo? 2 vezes 3, 6. 1 vezes 3, 3. Então, eu sempre vou fazendo assim. Por exemplo, uma fração equivalente a 1/4. Posso multiplicar em cima e embaixo por 3. 1 vezes 3, 3. 4 vezes 3, 12. Achamos uma fração equivalente. Se eu quiser outra, fazer vezes 4. 1 vezes 4, 4. 4 vezes 4, 16. Outra fração equivalente, certo? Então, a gente encontra frações equivalentes multiplicando em cima e embaixo e embaixo, numerador e denominador por um mesmo valor. E a gente percebe que sempre que a gente busca uma fração equivalente, a gente vai encontrar denominadores múltiplos do original, numeradores também, certo? Mas eu só consigo achar denominadores que são múltiplos do meu original. Então, por exemplo, 2 quintos. Quem são frações equivalentes? 10, multipliquei por 2, em cima eu multiplico por 2 também. 4 décimos. 5 vezes 3, 15. 2 vezes 3, 6. 6 quinzeavos. 5 vezes 4, 20. 2 vezes 4, 8. Então, sempre são múltiplos do meu inicial, do meu original. Certo? E aí, já puxando um gancho disso, simplificação de frações. Tá. O que significa a gente simplificar frações? Significa que a gente quer reduzir. A gente quer deixar ela mais simples, com números menores. Então, eu quero achar, na verdade, uma fração equivalente com valores menores. Por exemplo, aqui em cima, no exemplo do 5. Se eu tenho 8 vinteavos, eu tenho como simplificar. Tem como eu achar uma que é mais simples. Quem é mais simples? 4 sobre 10 é mais simples, mas tem uma ainda mais simples. 2 quintos. Significa a mesma coisa.
só que é menor. É o jeito mais fácil, é dividir em menos pedaços, certo? E como é que a gente faz isso? Se para achar frações equivalentes maiores eu multipliquei, para voltar para minha inicial, para voltar para minha mais simples, que a gente chama de irredutível, que não dá para reduzir, eu divido, que é a operação inversa. Então, quando eu quero aumentar, eu quero achar frações equivalentes, eu multiplico. Quando eu quero reduzir, voltar ali para o princípio, para o início, para o começo, eu divido. Então, por exemplo, vamos simplificar algumas frações. 35 sobre 150, por exemplo. Que número divide em cima e embaixo ao mesmo tempo? 5. Então, eu vou dividir em cima e embaixo por 5. Ah, professora, mas eu acho que divide maior. Será que divide maior? Se dividir maior, para você verificar, você pode fazer o MDC. Fazendo o MDC, você já encontra o maior número que divide os dois ao mesmo tempo. Beleza? Então, 35 por 5, 7. 150 por 5 vai dar 30. Ok, 7 e 30. Divide, tem alguém que divide o 7 e 30 ao mesmo tempo? Não, eles são chamados de primos entre si. Se eles são primos entre si, eu não tenho mais como simplificar, já está na forma mais simples possível. Paramos por aqui. Outro exemplo, 24 sobre 36. Que número divide? Por 2. Mas tem um maior? Tem, 4. Será que tem maior? Vamos fazer o MDC? Vamos fazer por Euclides dessa vez? Para o nosso jogo da velha? Colocar 36 e 24. Certo? Quantas vezes o 24 cabe no 36? 1. 36 dividido por 24 dá 1. Menos 24 sobra 12. Então, o resto, 12. O 12 vem pra cá. Quantas vezes o 12 cabe no 24? 2 vezes. E o resto é 0. Opa! Resto 0. Então, o nosso MDC é 12. Então, já vou dividir por 12. 24 por 12, 2. 36 por 12, 3. Ah, professora, mas eu prefiro ir dividindo. Tem problema? Nenhum. Pode ir por 2, depois por 2, depois por 3. E assim vai. Beleza? Até você chegar num ponto que você não consegue mais dividir. Parei ali. Não vai mais pra frente. Aí fui. Ok? Certo. Então, essa é a simplificação de fração. E para que a gente usa isso? A gente usa para os nossos cálculos, né? Adição, subtração, multiplicação e divisão. A gente usa essa simplificação. Mas a gente também pode usar para comparar. Por quê? É muito mais fácil eu comparar se ela está simples. Se ela está muito elaborada, vai ser mais difícil, né? Então, para a gente comparar, eu vou separar em 3 tópicos diferentes. O primeiro é quando eu tenho o mesmo numerador. Não, o mesmo numerador. Quando eu tenho o mesmo numerador. Por exemplo, 1/2 e 1/3. Quero comparar, eu quero dizer quem é maior. Tá, eu tenho o mesmo numerador, mas os meus denominadores são diferentes. Então, o primeiro, eu tenho meu inteiro, dividi em 2 partes e peguei uma. O segundo, eu tenho meu inteiro, dividi em 3 partes e peguei uma. Quem é maior? Para isso, eu vou comparar o tamanho do meu pedaço. Imagina que você tem um bolo. Você divide no meio e come metade, sem passar mal. Ninguém aqui tem intolerância à lactose. Você comeu metade de um bolo. Agora, você faz outro bolo. Você divide em 3 e come um pedaço. Em qual dos dois você comeu mais? Você comeu mais no meio. Por quê? O tamanho é maior. Eu estou dividindo em menos partes. Certo? Então, entre 1/2 e 1/3, 1/2 é maior. Por exemplo, 1/10 e 1/11. Pensa assim, vamos pensar assim. Eu tô pegando um pedaço nos dois, mas qual pedaço é maior? O que tá dividido em 10 pedaços ou o que tá dividido em 11 pedaços? O que tá dividido em 10. Então, nesse caso, numeradores iguais, quanto menor o numerador, maior
a fração. Beleza? Então, menor o denominador, maior é a minha fração. Certo? Então, esse é o primeiro. E se eu tenho o mesmo denominador? O que eu estou dizendo agora? Eu estou dizendo agora que o tamanho dos meus pedaços é igual. Então, quem que vai ser maior? Por exemplo, 2/5 ou 3/5? Eu tenho mais se eu pegar 2 pedaços ou se eu pegar 3 pedaços? Se eu pegar 3 pedaços, porque os meus tamanhos são iguais. Agora é uma comparação de quem pegou mais. Então, o mesmo denominador, quanto maior o numerador, maior a fração. Certo? Por quê? Os pedaços são iguais, eu quero ver quem pegou mais. Quem pegou mais é maior. Também pode acontecer de ter numerador e denominador diferente. Esse é um caso mais delicado. Por exemplo, 2/5 e 1/4. Que tá delicado, né? Então a gente vai ter que dar um jeito de cair em um dos casos anteriores. Numerador igual ou denominador igual. Eu vou pegar esse exemplo e eu vou fazer cair nos dois casos, separadamente, né? Primeiro, se eu tiver numeradores iguais. Para ter numeradores iguais, eu tenho 2/5 e eu tenho 1/4. Tem algum número que se eu multiplicar por 2 dá 1? Não. Tem algum número que se eu multiplicar por 1 dá 2? Opa, agora tem, que é o 2. Então eu vou fazer vezes 2. Só que se eu faço em cima, eu faço embaixo também. 1 vezes 2, 2. 4 vezes 2, 8. Então agora eu tô comparando 2/5 e 2/8. Quem é maior? 2/5. Por quê? Peguei a mesma quantidade de pedaços. Eu quero saber qual pedaço é maior. E vai ser maior se eu tenho menos pedaços. Certo? Então esse é um. Só que a gente também pode fazer chegar no mesmo denominador. Ok, vamos lá. 2/5 e 1/4. Não tem nenhum número que vezes 5 dá 4 e não tem nenhum número que vezes 4 dá 5. Mas eu sei, a gente viu ali, né, em frações equivalentes, que eu consigo achar frações equivalentes multiplicando em cima e embaixo por alguma coisa, não é? Tá, mas eu só chego em denominadores múltiplos do meu original. Então quer dizer que todos os meus equivalentes a 2/5 vai ser múltiplo de 5. Por exemplo, 2/5. Se for 10, 4/10. 15, 6 quinzeavos. 20, 2 vezes 4, 8 vinteavos. 25, 10 25avos. E assim vai. Já o do 1/4 vão ser só múltiplos de 4. Então, 1/4, 2/8, 3 dozeavos, 4 16avos, 5 20avos e assim vai, certo? Então, a minha ideia é, eu tenho que achar um denominador em comum para os dois. Então, eu tenho que achar um número que seja múltiplo de 5 e de 4 ao mesmo tempo. E é mais interessante para a gente usar o menor, que nesse caso é o MMC. Certo? Aqui a gente já visualizou. É aqui, ó, o 20. Mas se a gente não visualiza, a gente pode fazer o nosso MMC normalmente. Então, aqui eu vou multiplicar por 4 para dar 20. Então, em cima eu também vou multiplicar por 4. 8 sobre 20. Aqui eu posso multiplicar por 5. E aqui por 5 também. Vai dar 5 20avos. Agora que eu tenho o mesmo denominador, eu comparo. Então, quem é maior? 8 20avos ou 5 20avos? 8 20avos. Então, quem que é maior? 2/5 ou 1/4? 2/5. Outro exemplo. 2/3 e 3/4. Nesse aqui, eu não tenho nem como levar para um numerador tão facilmente. Então, eu vou fazer o denominador, beleza?
Quero um múltiplo, então, de 3 e de 4 ao mesmo tempo. Quem que é? Na dúvida, MMC. Dá por 2 que dá 3 e 2, dá por 2 que dá 3 e 1, dá por 3 que dá 1 e 1. 2 vezes 2, 4 vezes 3, 12. Então, meu novo denominador é 12. Tá, agora a gente vai fazer o que a gente chama de borboletinha. Tá? Mas qual que é a ideia? Vamos lá. Do 3 pro 12, eu multipliquei por quanto? Por 4. Mas como que eu sei isso? Eu divido 12 dividido por 3. Então, eu vou dividir pelo de baixo. Para descobrir por quanto eu multipliquei. Tá, 12 dividido por 3, 4. Então, quer dizer que do 3 pro 12, eu multipliquei por 4. O que eu fiz embaixo, eu tenho que fazer em cima. Então, 12 dividido por 3, 4. Tem que multiplicar em cima também. 4 vezes 2, 8. Vamos pro outro. Do 4 pro 12, multipliquei por quanto? Para descobrir, a gente divide. Dá 3. Então, quer dizer que embaixo eu fiz vezes 3. Então, quer dizer que em cima eu tenho que fazer vezes 3. Então, divido pelo de baixo, a resposta eu multiplico pelo de cima. 3 vezes 3, 9. Agora eu comparo. Quem é maior? 8 dozeavos ou 9 dozeavos? 9 dozeavos. Então, quem é maior? 2 terços ou 3 quartos? 3 quartos. Beleza? É isso. Vamos fazer alguns exercícios para treinar. No Circo Encantos, do CMT 2014-2015, existem 2 tipos de funcionários, os artistas e os técnicos. O grupo dos artistas é formado por malabaristas, equilibristas, contorcionistas, mágicos, palhaços, dançarinos e domadores. Os técnicos são responsáveis por toda a parte da montagem, manutenção e pela bilheteria do circo. O Circo Encantos emprega ao todo 120 funcionários, sendo que 3/5 são artistas. Fração de quantidade. Então vamos lá, 120 e 3/5 são artistas. Quer dizer que eu tinha meu inteiro, que eu dividi em 5 partes, e 3 eu ocupei com artistas, certo? Beleza, tudo é 120. Então, quanto que vale um pedacinho? 120 dividido por 5, que vai dar 24. Então, quer dizer que cada pedacinho desse são 24 pessoas, certo? Então, quantos artistas eu tenho? Eu tenho 24 vezes 3, que vai dar 72 artistas, né? E quantos técnicos eu tenho? São 2 pedacinhos de técnicos, né? Então, 24 vezes 2, que vai dar 48 técnicos. Beleza, vamos julgar agora. Então, ele fala, com base nos dados do texto acima, julgue cada item como certo ou errado. O número de técnicos que trabalham no circo é igual a 48, certo? O dobro do número de artistas, somado a metade do número de técnicos, é igual a 188. Então, vamos lá. O dobro do número de artistas, 72 vezes 2, que vai dar 144. Somado com metade dos números de técnicos, que vai ser 48 dividido por 2, que vai dar 2, desce o 8, 4, menos 8, 0. 24. Então, ele quer 144 mais 24, que vai dar 168. É igual a 188? Não, está errado. Ok. O Circo Encantos, em parceria com a prefeitura da cidade, onde estava, criou o projeto A Escola Vai ao Circo. Nessa parceria, o circo realizava uma sessão gratuita toda sexta-feira para receber alunos das escolas públicas da cidade. Por conta dessa atividade, a prefeitura disponibilizava seus ônibus para transportarem as crianças. No dia da escola de Carolina ir ao circo, todos estavam muito ansiosos pelo passeio. Mas dos 122 alunos, 26 não puderam ir. Então, vamos ver quantos foram. 122 menos 26. O 2 não dá, peço emprestado. 12 menos 6, 6. O 1 não dá, pede emprestado. 11 menos 2, 9. Então, quer dizer que 96 alunos foram.
Todos correram para entrar nos ônibus da prefeitura. Assim que eles estacionaram em frente à escola, 1/3 dos alunos entrou no primeiro ônibus. Então, 1/3 dos que foram, né? Então, 96 dividi por 3 e peguei 1. 96 dividido por 3 vai dar 3 menos 9, 0. Desce o 6, 2. Menos 6, 0. Então, 32 foram no primeiro. Aí ele fala, 3/8 entraram no segundo. Então, 96, eu peguei ele todo, dividi em 8 e peguei 3. Então, vamos lá. 96 dividido por 8. Dá 1, menos 8 sobra 1, desce 6, 2. 12. 12, 12, 12. Então, é 12 vezes 3, que é 36. Então, 36 entrou no segundo. E no terceiro foi o restante. Vamos ver quanto que sobrou? 96 menos. Quantos entraram no primeiro? 32. Quantos entraram no segundo? 36. 2 mais 6, 8. 3 mais 3, 6. Então, 96 menos 68. Vou fazer a continha aqui em cima. Pega emprestado, aqui fica 8, aqui fica 16. 16 menos 8, 8. 8 menos 6, 2. Então, no terceiro ônibus entraram 28. Com base no texto acima, julguem os itens como certo ou errado. Letra A. Entraram 28 no terceiro ônibus. Está certo. Para que todos os ônibus tivessem a mesma quantidade de alunos, 6 ônibus do segundo ônibus deveriam passar para o terceiro ônibus. Mas olha só. Se eu tiro 6 daqui, fica 30. Se eu jogo 6 para o 28, fica 36. Então, ficaria 36, na verdade, fica 34, desculpa. Então, ficaria 34, 32 e 30. Não é, não tá certo. Então, se 6 alunos passassem, não teriam todos a mesma coisa. Então, errados. O primeiro ônibus ficou com 4 alunos a menos que o segundo. O primeiro tem 32, o segundo tem 36. Realmente tem 4 a menos. Certo. Então é isso. Vamos parar por aqui hoje. Na próxima aula a gente começa a falar sobre as operações com frações. Espero que tenham entendido e até a próxima.